Minha família escondia algo de mim desde a infância. Desde criança, eu carregava uma sensação difícil de explicar. Algo que nunca veio em forma de frase ou lembrança clara, mas que sempre esteve ali, como um ruído de fundo constante. Não era medo, não era tristeza direta. Era apenas a impressão de que algo não se encaixava completamente na minha família. Como se eu estivesse sempre um passo fora do lugar certo, mesmo sem saber dizer porquê. Quando somos crianças, aprendemos cedo a normalizar o que nos cerca. Se algo parece estranho, mas ninguém comenta, a gente aprende a aceitar. Então eu aceitei. Pelo menos no começo. As coisas eram pequenas demais para virar acusações. Conversas que paravam quando eu entrava na sala. Silêncios que surgiam de repente. Sem explicação. Olhares trocados rápido demais para eu entender. Havia fotos antigas espalhadas pela casa. Álbuns cheios de lembranças, mas quando eu folheava, algo sempre parecia faltar. Eu aparecia pouco. Às vezes não aparecia. Quando perguntava, diziam que algumas fotos tinham se perdido, que nem tudo era registrado naquela época. Eu acreditava. Crianças acreditam fácil. Crianças querem acreditar. Com o tempo, comecei a perceber diferenças que não conseguia nomear. Meus irmãos tinham histórias detalhadas sobre a própria infância. Sabiam onde tinham passado aniversários, quem estava presente, o que tinham ganhado. Quando as conversas giravam em torno do passado, os nomes deles surgiam naturalmente. O meu quase nunca. Quando surgia, vinha acompanhado de frases vagas, memórias curtas, finais rápidos. Eu perguntava onde tinha sido meu primeiro aniversário. Quem tinha ido, se havia fotos. Minha mãe sorria de um jeito ensaiado e mudava de assunto. Meu pai dizia que eu estava lembrando errado, que não era importante. E pouco a pouco, aprendi que insistir deixava o ambiente pesado. Então eu parei de perguntar. Não porque tivesse perdido a curiosidade, mas porque aprendi que certas perguntas não eram bem-vindas. Mesmo assim, a sensação nunca foi embora. Ela cresceu comigo, tornou-se mais consciente, conforme eu fui ficando mais velho. Na adolescência, quando começamos a reparar mais no mundo, e menos em nós mesmos, notei coisas que antes passariam despercebidas. Documentos que eu nunca tinha visto, datas que não batiam, certidões guardadas longe demais como se não fizessem parte da rotina da casa, parentes que me tratavam de forma diferente, cuidadosa demais, como se tivessem medo de dizer algo errado perto de mim. Uma vez passei pela cozinha e ouvi uma tia dizendo meu nome em tom baixo, quase um sussurro quando cheguei. Mais perto, ela se calou imediatamente. Sorriu, perguntou se eu queria comer alguma coisa, como se nada tivesse acontecido. Outra vez. Encontrei uma caixa velha no fundo do guarda-roupa dos meus pais. Dentro havia papéis que não faziam sentido para mim, nomes desconhecidos, endereços que eu nunca tinha visto. Quando perguntei o que era aquilo, disseram que não era nada importante, que eu estava mexendo onde não devia. A resposta foi rápida demais, defensiva demais. Aquilo ficou preso na minha cabeça por anos. Mesmo assim, a vida seguiu. Eu cresci, terminei os estudos, comecei a trabalhar, construir minha própria rotina. Por muito tempo achei que aquela sensação desapareceria sozinha, que era apenas coisa da infância, imaginação, exagero, mas ela nunca foi embora. Pelo contrário, em certos momentos, voltava com mais força, especialmente quando eu via fotos antigas quando alguém falava de herança genética, quando médicos faziam perguntas simples sobre histórico familiar, e eu percebia que não tinha todas as respostas. Já adulto depois, de anos convivendo com esse incômodo silencioso, decidi perguntar diretamente. Não foi em um momento de raiva. Não foi durante uma discussão. Foi numa tarde comum, sem preparação. Eu disse que sentia, desde sempre, que algo tinha sido escondido de mim. Que não era uma acusação, mas uma sensação, que nunca tinha me abandonado. O silêncio que veio depois foi diferente de todos os outros. Não foi um silêncio casual, foi pesado, denso. Um silêncio que não nasce da falta de assunto, mas do excesso dele. Meu pai respirou fundo de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Minha mãe apertou as mãos, uma na outra, os olhos fixos no chão. Ninguém tentou me desmentir, ninguém riu, ninguém disse que eu estava exagerando. Foi nesse exato momento que eu entendi algo simples e assustador ao mesmo tempo. Eles sabiam exatamente do que eu estava falando.
Meu pai disse, com a voz baixa, que talvez fosse hora de conversar. Disse que aquilo nunca deveria ter ficado escondido por tanto tempo. Minha mãe começou a chorar antes mesmo que qualquer explicação fosse dada, como se o peso daquele segredo estivesse esperando há anos por uma brecha para sair. Quando eles começaram a falar, percebi que minha infância inteira começava a se reorganizar. Dentro da minha cabeça, pequenos detalhes que nunca fizeram sentido passaram a se encaixar. Olhares, silêncios, respostas vagas, tudo parecia ganhar um novo significado. Não era como descobrir uma única informação chocante. Era como perceber que uma história inteira tinha sido contada, para mim pela metade. E quanto mais eles falavam, mais eu entendia que aquilo não era algo simples, nem algo que poderia ser absorvido rapidamente. Eu senti raiva, confusão, tristeza, mas, acima de tudo, senti um vazio estranho, como se parte da minha identidade tivesse sido construída sobre algo incompleto. Não era só sobre o que tinha sido escondido. Era sobre o tempo, sobre os anos vividos sem saber, sobre as perguntas que eu aprendi a engolir, sobre a sensação constante de não pertencer completamente. Enquanto eles falavam, eu percebia que não estava apenas ouvindo uma revelação. Estava encarando a versão real da minha própria história pela primeira vez. E o mais difícil não foi ouvir o que eles começaram a contar. Foi perceber que aquilo não era algo que se resolve em uma conversa. Não era algo que se explica em poucos minutos. O que eu descobri naquele dia mexeu com tudo. Com quem eu achava que era, com quem eu achava que eles eram. E com a forma como eu passei a enxergar meu passado inteiro. Algumas verdades não chegam como uma resposta final. Elas chegam como um peso novo, algo que você precisa aprender a carregar. Depois daquela conversa, nada voltou ao normal e talvez essa tenha sido a maior prova de que a verdade, quando chega tarde demais, não corrige o passado, apenas o reorganiza. Eu ouvi tudo o que eles tinham a dizer naquela noite, mas não absorvi tudo de uma vez. Algumas informações entravam na minha cabeça como fatos, outras batiam e voltavam, como se minha mente se recusasse a aceitá-las naquele momento. Fiquei sentado ali, por muito tempo depois que eles pararam de falar, encarando um ponto fixo da parede, tentando reconciliar quem eu achava que era, com quem eu tinha acabado de descobrir que sempre fui. Não houve gritos, não houve acusações, só um silêncio pesado, diferente de todos. Os outros silêncios da minha infância, porque agora ele não escondia nada. Ele apenas confirmava que o que foi omitido também deixa marcas. Nos dias seguintes, comecei a perceber como aquela revelação se infiltrava em pequenas coisas. Olhar fotos antigas passou a ter outro significado. Certas lembranças ganharam um novo contorno. Algumas mágoas, que eu nunca soube explicar, finalmente faziam sentido. Não foi um alívio imediato. Pelo contrário, foi desconfortável, foi confuso. Mas pela primeira vez, a sensação de que algo estava errado não vinha mais acompanhada de dúvida. Agora eu sabia exatamente o que tinha sido escondido. O que eu ainda não sabia era como conviver com isso sem deixar que definisse tudo o que eu era dali para frente. Com o tempo, percebi que meus pais não esconderam aquilo por maldade simples ou crueldade gratuita. Eles esconderam por medo, medo de me perder, medo de destruir a família, medo de que a verdade causasse mais dor do que o silêncio. Isso não apagou os anos de omissão nem transformou tudo em algo aceitável, mas trouxe uma compreensão dura. Adultos também tomam decisões erradas, achando que estão protegendo alguém. A diferença é que, quando erram, o impacto dura décadas. Eu precisei aceitar que minha infância não foi uma mentira completa, mas também não foi totalmente honesta. Foi uma versão editada da realidade. A conclusão que eu cheguei não veio naquela noite, nem naquela semana. Veio aos poucos. Eu entendi que a verdade não me devolvia os anos em que me senti deslocado, mas me devolvia algo diferente. O direito de finalmente me entender. Não consertei minha relação com meus pais de um dia para o outro. Ainda existem silêncios desconfortáveis. Ainda existem assuntos que machucam. Mas agora eles não flutuam mais como fantasmas sem nome. Agora eu sei o que são. E isso muda tudo. Hoje, quando penso na minha infância, já não sinto apenas aquela estranheza indefinida. Sinto tristeza por aquilo que foi escondido, mas também uma estranha sensação de fechamento.
Algumas perguntas foram respondidas tarde demais, é verdade, mas outras só puderam ser feitas porque eu finalmente tive coragem de encarar o que sempre esteve ali. Minha família escondeu algo de mim. Por muitos anos. Isso me moldou de maneiras que eu ainda estou descobrindo. Mas pela primeira vez, a história que eu conto sobre mim mesmo é inteira. Imperfeita, dolorosa, mas inteira.